Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Isto é, hoje a Igreja volta os seus olhos de uma maneira particular para o ministério petrino, para o magistério da Igreja, o poder de ensinar da Igreja. O nome é esse, Cátedra de São Pedro, porque faz referência à cadeira do Papa. Na Igreja, cátedra tem os bispos, daí vem o nome catedral. Então, Dom Milton tem uma cátedra, o Papa tem uma cátedra, e porque também, tradicionalmente, os papas ensinavam sentados. Então, era a partir daquela cadeira que ele distribuía a doutrina de Cristo. Pois bem, meus santos, hoje então nós olhamos para a Igreja, nós nos unimos à doutrina de Cristo, nos unimos àquela cadeira que simboliza a doutrina de Cristo, a doutrina de 2000 anos, aquilo no qual os cristãos, os católicos creem há 2000 anos, aquilo que os 266 papas ensinam em comunhão durante a história. Então nós cremos nesta fé de 2000 anos, nós cremos nesta fé, nesse ensinamento único, transmitido não por uma individualidade desligada de toda essa sucessão, mas nós cremos naquilo que foi ensinado pelos 266 papas da história. Então é isso o que nós celebramos. Quando São Paulo fala a respeito dessa unidade de doutrina, essa doutrina na qual cremos e com a qual estamos ligados, porque doutrina esta que proveio da boca de Cristo, do ensinamento de Cristo, da ação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo na Igreja. Pois bem, São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, São Paulo fala dessa necessidade de que nós cristãos precisamos estar unidos à doutrina de sempre. Os Gálatas foram evangelizados por São Paulo, mas começaram a se apegar a novidades, se tornaram novidadeiros, e São Paulo se lamenta de que eles tão cedo tenham abandonado a doutrina de Cristo. E isto estava acontecendo porque outros que se diziam cristãos e que poderiam até mesmo ter sido um dia, mas que já não mais o eram, outros começaram a ensinar algo diferente daquilo que sempre foi ensinado. Nós estamos aqui, meus santos, no 1º século da era cristã, e já havia pessoas que ensinavam doutrinas diferentes daquela que ele recebeu e que ele estava transmitindo. Então São Paulo diz: eu estou admirado, versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Estou admirado que vocês já tenham aderido a um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, não há dois ensinamentos, não há duas verdades. Meus santos, a verdade, ela não muda com o tempo. O ser é, o que é, será, ontem, hoje e sempre. Isto é, se isso aqui é um relógio, daqui a 2000 anos, se o mundo existir,
Daqui a 2000 anos, isso continuará sendo um relógio, talvez um pouco antiquado para os tempos atuais, mas um relógio. Ninguém dirá depois, é uma bola de basquete. Agora nós achamos que é uma bola de basquete. Não. A verdade, ela não é mutável. A verdade, ela não é uma concessão, isto é, não, nós agora decidimos que isto aqui será uma bola de basquete. Não, nós não temos o poder de mudar o ser das coisas. Então, a verdade, ela não é uma adequação social, não é uma concessão da maioria. O que quer agrade a muitos, quer desagrade a muitos ou a todos, mas a verdade, ela se impõe. Nós precisamos nos curvar diante da verdade. Pois bem, então São Paulo disse, eu estou admirado, porque não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Então, já no primeiro século, pessoas que se diziam cristãs, católicas, porque só existiam os católicos, pessoas que se diziam católicas, começaram a querer perturbar a fé, ensinando coisas diferentes daquela que São Paulo recebeu e que por isso estava transmitindo. Meus irmãos, vocês compreendem então o porquê de a igreja, por exemplo, ela não ter autoridade de aprovar o adultério. Não, até o ano 2000, o adultério não era pecado. Agora sim, então as pessoas podem casar, se descasar, casar novamente, descasar e casar novamente, e podem comungar, sem nenhum problema, porque isso era pecado antigamente, agora não mais o é. Não, meus santos, nem a igreja pode mudar este ensinamento, porque não é um ensinamento dos homens, é um ensinamento de Deus. Jesus que disse isso. Quem se casa com a mulher divorciada, ou com um homem divorciado, no caso da mulher, comete adultério. Então, a indissolubilidade do matrimônio, isto é, eles se casam e se casam para sempre, porque serão uma só carne, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar, é algo querido e ensinado pelo próprio Deus. Não é um ensinamento humano, não é uma convenção humana, não é algo, os padres usam batina preta, os bispos usam batina roxa, violácea, o Papa usa batina branca. Isso é uma convenção humana. Então tá bom, os padres vão usar batina branca e o Papa vai usar batina roxa. Tá, pronto. Isso aqui não tem problema. Nós não estamos falando aqui de um ensinamento divino apostólico. Nós estamos falando de uma realidade ensinada pelo próprio Cristo. Mas padre, hoje em dia a prática, a vivência homossexual, as pessoas homossexuais, a prática do homossexualismo, ela se estendeu. Hoje em dia as pessoas quase que, muitos não têm nem noção de que isso seja pecado. É triste de que isso aconteça. Então nós cristãos temos o dever de realizar este serviço para o mundo, levar as pessoas ao conhecimento da verdade, com toda a caridade, com todo o jeito, sem sombra de dúvidas, mas com toda a clareza. Não, mas até o ano 2000 isso não era pecado, agora, quer dizer, isso era pecado, agora não mais o é, porque a mentalidade do mundo mudou. Nós estamos até agora com uma outra linguagem de gênero, né? Porque a pessoa pode nascer com os órgãos sexuais masculinos, mas se sentir feminino, então vai ser mulher, e nós temos que tratá-los como tal,
e conceber aquilo naturalmente, mas nós cristãos, por fidelidade a Cristo, nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos dizer que o que é errado é certo, mesmo que para isso nós precisemos atrair a inimizade do mundo. Mas se nós quiséssemos ser amigos do mundo, nós não seríamos servos de nosso Senhor. Isto é, isso quem diz é São Paulo. Então nós precisamos, com toda a caridade, com todo o jeito, sem sombra de dúvidas, ninguém vai ser um trator, passar por cima das pessoas, mas com toda a caridade e clareza, precisamos expressar e ensinar a nossa fé. É nisso que nós cremos e precisamos levar à frente e ensinar as pessoas, mesmo que para isso nós precisemos ser perseguidos ou não compreendidos. Ah, padre, mas se nós continuarmos ensinando isso, nós iremos acabar sendo presos. Mas, meus santos, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele não disse, vocês não serão presos. Ele não disse, vocês não serão perseguidos. Ele não disse, vocês serão maioria. Ele não disse, vocês serão sempre tidos como gente agradável à sociedade. Jesus não disse isso. Ele só disse que a igreja dele subsistiria por todos os tempos, enquanto esse mundo existisse. A quantidade da sua igreja, aí é outra coisa, mas que ela subsistiria sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Compreende, meus santos? Celebrar a cátedra de Pedro é celebrar que o mundo muda, mas a verdade continua. Os bispos e os papas mudam, mas a cátedra, o ensinamento continua, é o mesmo. E se nós queremos estar ligados a Cristo, precisamos estar ligados àquilo que Cristo nos deixou e confiou à sua igreja. Continua São Paulo. Mas ainda que alguém, ele está falando aqui, né, que muitos abandonaram a doutrina de Cristo, que muitos abandonaram o Evangelho de Cristo. Aí ele vem agora com uma das frases mais lapidares, cortantes e firmes de São Paulo. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo, vos ensinasse algo diferente, que ele seja excomungado. Mesmo que um anjo desça do céu e ensine algo diferente disso que nós há 2000 anos cremos, guardamos e ensinamos, seja excomungado. É o que São Paulo está dizendo. Mesmo que eu ensine algo diferente, ou um anjo ensine algo diferente daquilo que nós vos anunciamos, que ele seja excomungado. Repito, como se isso já não bastasse, ele ainda repete. No versículo 8 ele diz isso, no versículo 9 ele repete, repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja excomungado. São Paulo diz isso com toda clareza. Percebe, meus santos, porque é que, embora o mundo se tenha tornado tão plurireligioso, embora para a mentalidade do mundo as religiões são plurais, e porque plurais são boas, o cristão, ele nunca com isso poderá concordar, aquecer. Ele sempre dirá: Deus tem apenas uma religião. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Deus tem uma religião, Deus tem uma igreja, e nós não temos autoridade de dizer diferente daquilo que os cristãos sempre disseram
e que o próprio Cristo nos disse. Então aqui é uma questão de fidelidade. Mas padre, mas se eu disser então que é mal ser de outra religião, as pessoas vão olhar até feio para mim. Mas meu santinho, se você quisesse que as pessoas olhassem bonito para você, você não seria cristão. Porque olhe para os mártires, as pessoas não apenas olharam feio para eles, mas os mataram. Meus santinhos, não, o cristão, ele não tem vocação para sair bonito na fotografia. Essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é, se Deus nos der a graça, é de testemunhar o Evangelho de Cristo com o nosso próprio sangue. São Paulo continua, e ele vai dizer exatamente isso. E porventura, o favor dos homens é o que eu procuro ou de Deus? Ele tem consciência de que o que ele está dizendo é algo bombástico. E isso, no primeiro século, imagine isso hoje, mais ainda. Ele tem consciência, mas ele diz, mas eu procuro agradar a quem? Aos homens ou a Deus? Versículo 10, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. É algo para que nós quase que coloquemos assim na geladeira de casa, na porta da geladeira. A quem é que eu quero agradar? A Deus ou aos homens? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Entende, meus santos? Porque é então que nós temos esta missão e este serviço de estar unido à cátedra de Pedro. Aquilo que a Pedro foi ensinado, aquilo que a igreja foi confiado. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rezemos, meus santos, rezemos pelos nossos bispos e pelo nosso Papa, né? Já que eles têm cátedra, eles ensinam, precisam ensinar com autoridade, para que tenham a graça e a força necessárias para pregar a verdade de sempre, aquela verdade que há mais de 2000 anos nós, cristãos católicos, cremos, professamos e alicerçamos a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.